Jesus tem misericórdia. Diga, meu querido, eu com meu Deus posso viver o meu milagre. Nós queremos isso, amém? Amém. Antes de assentar, vire para o meu sermão e diga para ele assim: é bom estar com você aqui neste lugar. Hoje nós tivemos imprevisto sobre a projeção, mas nós estaremos cuidando disso para a próxima semana, com certeza. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 125. Salmos, capítulo 125. A palavra de Deus diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. O cerco dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm o coração limpo. Mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Pai, nesse momento é a tua palavra que nós estaremos partilhando, e que teu Espírito seja livre para trazer a nós não o que esperamos ouvir, mas exatamente aquilo que precisamos esta noite. Permita que o nosso coração esteja totalmente livre e aberto a Deus para receber o que vem do teu coração para o nosso coração. E Senhor, aqui repreendemos tudo aquilo que possa prevalecer da parte humana, mas que seja somente revelado tua palavra, vida e poder neste lugar em nossas vidas. Ó Pai Santo, permita que enquanto a tua palavra estiver sendo ministrada, o Senhor estenda as tuas mãos com sinais e prodígios neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, meu querido? Amém, meu amado? Eu quero que você desligue o seu celular nesse momento. Caso você esteja com ele aqui ligado, tenha a liberdade de pegá-lo e colocá-lo no revercal nesse momento. Por favor, não encoste a cabeça na pessoa que está do seu lado, mas que você tenha total atenção à palavra de Deus neste lugar. Você pode dizer amém para isso? Amém. Deus, em sua grande misericórdia, se mostra fiel como Pai, porque Ele mostra o seu cuidado em se revelar a nós de forma que nós possamos entendê-lo como filhos. E quanto mais pudermos entender a Deus como Pai, melhor para nós como filhos, para podermos desfrutar dessa condição, enquanto convivemos, obedecemos e assim usufruímos dessa condição de filho para com Deus como Pai. Nesse texto, o salmista ele se vale de elementos geográficos, mais especificamente também geológicos, ou seja, de um determinado lugar, além de tratar de determinados montes, especificamente falando. E ele se vale disso para compor este salmo, que ao mesmo tempo o escritor é usado pelo Espírito Santo para revelar Deus e seu poder sobre nós, os seus filhos. Davi, como um grande guerreiro, aclamado e ungido em Hebrom, numa determinada cidade, ele conquista Jerusalém. Jerusalém aqui, que não é a Jerusalém que nós conhecemos, ela ainda não é, ou não pertence ao povo de Israel. Ela é uma habitação dos jebuseus. Em especial aqui, estamos falando de um pedacinho desse local em que Davi está conquistando, e aqui se chama Ofel. Após a coroação de Davi, esse lugar ele é conquistado, e assim, após a conquista, depois que Davi conquista esse lugar, que inicialmente se chama Ofel, e ele vai conquistando o seu entorno como um todo, esse lugar é chamado de a cidade de Davi, também conhecida como Sião. E talvez é chamado de Sião por causa dos montes que cercam, ou porque está num determinado monte.
Ali Davi, ele habitou, ele morou, cresceu e fez com que a cidade crescesse também. Assim que Davi conquistou esse território de Ofel, ou posso aqui chamar já de Sião, que é o nome dado. O termo Sião, ele se restringia especificamente ao lado sul desse espaço, dessa cidade. Nesse mesmo território, a cidade de Jerusalém, ela crescia ao norte, onde estava construído o templo, chamado Monte Moriá. Jerusalém cresceu tanto que a cidade abarcou todos os montes ao seu redor. De forma que Jerusalém é rodeada por montanhas ou por montes. Ou seja, estamos falando aqui de um monte cercado de tantos outros montes. A grande questão aqui, inicialmente, é a leitura que fazemos deste salmo, que confesso que me incomoda. Quando eu digo leitura, estou falando de interpretação. Geralmente, quando nós lemos este salmo, dependendo de como nós o interpretamos, ou nos frustramos com ele, ou somos fortalecidos pelas palavras nele escritas. Na grande maioria das vezes, este salmo é entendido, ou se entende, qualquer pessoa que sirva a Deus, ela não será abalada de forma alguma, por que quer que seja, com qualquer coisa que lhe venha, ou com quem quer que seja. E quando eu entendi dessa forma, quando me explicaram dessa maneira, isso me rendeu algumas perguntas, alguns questionamentos, em que eu percebia que não condizia com a realidade. E porque eu não conseguia entender como explicar, eu achava que era falta de fé. Bom, eu acho que eu tenho que ficar repetindo esse salmo. Se eu ficar repetindo várias vezes, essa palavra vai entrar e eu vou entender que é assim mesmo, e eu não tenho aquilo que discutir, e então eu vou me tornar inabalável. A grande resposta é que eu fui frustrado com isso, porque eu me dei conta de que é difícil, meu querido, nós sobre esta terra não sermos abalados. Se há algo difícil de acontecer, é sermos totalmente, em total composição de corpo, alma e espírito, é sermos inabaláveis neste mundo. E é aqui que eu fiquei com um parafuso, para poder apertar ou desenroscar. Como ficar inabalável quando a doença nos alcança? Como ficar inabalável quando temos que lidar com a morte? Como ficarmos inabalável quando eu perco meu cônjuge, quando ele foge ou sai de casa? Como ficar inabalável quando eu tenho que lidar diretamente com medo, angústia, desânimo, fraqueza e até mesmo vontade de desistir? Essa interpretação superhumanizada e errônea que fazemos deste salmo, ele se desfaz pelo próprio autor. Pessoas que nós chamamos de santo, como Davi, por exemplo. Davi foi um homem que ficou doente, teve enfermidade sobre si. Abraão teve medo. Elias teve uma espécie de depressão. Jeremias teve desespero. Gideão se sentia inferior. E até Jesus Cristo chorou. O que estou tentando dizer é que em boa parte de todos esses homens que eu estou aqui exemplificando da Bíblia, parte de suas estruturas foram abaladas. Porém não a fé. O que eu quero dizer com isso é que às vezes nós, em corpo, alma e espírito, vamos enfrentar adversidades, vamos enfrentar situações complicadas, difíceis sobre a nossa vida. Algumas vezes vamos sair mesmos, outras vezes seremos afetados.
Porém, enquanto estivermos na adversidade, o que não pode ser abalado é a fé. Entende a diferença? E se tratando do ser humano, muitas coisas podem nos ocorrer. Existem coisas que nós não temos controle. Situações que eu não sei dizer o porquê, que Deus não responde. E aí, como é que faz? E aí, quando as minhas estruturas começam a ser abaladas, como ir para esse salmo e dizer que, eu sou como um monte Sião que não se abala, mas Deus, está tudo tremendo aqui dentro. Alguma coisa não está batendo, não condiz. A Bíblia é muito clara quando diz que a única coisa capaz de vencer todas as tormentas sobre este mundo, sobre a realidade deste mundo, é a fé. O apóstolo Paulo, depois de tudo que ele passou, no final da sua vida, ele diz: combati o bom combate. Não perdi a fé. O que ele fala sobre a fé? Não perdi a fé. Guardei a fé. Você está aqui? Portanto, precisamos fazer uma leitura coerente, porque o que o salmista está falando, que o que é inabalável é a minha fé em Deus. Amém? Amém. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala. É interessante notar que Deus aqui, através do salmista, ele nos compara com montes. Nós somos comparados por Deus, conforme o salmista escreve, como montes. Por que Deus nos vê assim? Essa foi a pergunta que me veio. E para entendermos, eu tenho a impressão de que nós temos que tentar entender como é que Deus vê os montes, como é que Deus trata os montes, para que Ele nos chame de monte, de certa forma. Primeira coisa, monte de Sião nos dá a capacidade de enxergar melhor. Ou entendermos ser monte significa que eu terei visão privilegiada. O monte de Sião, ele não era nem o mais alto monte dentre tantos à sua volta, porém ele era um monte, e morar nele era ter o privilégio de enxergar melhor antecipadamente. Conforme a cultura daquela época, os povos eles tinham os montes como o lugar mais próximo dos deuses. Com o povo hebreu não foi diferente. No monte querido, é onde Deus se manifesta. Quando se está no lugar mais alto, desejando, entendendo que esse é o lugar onde Deus pode estar, onde Deus se move, onde Deus se manifesta, querendo ou não, estamos num lugar privilegiado. Isso não nos torna melhores do que outros, mas nos dá uma visão privilegiada. No monte, eu enxergo como Deus enxerga. Eu vejo como Ele vê. Você está aqui? Eu me antecipo como Deus quer que eu veja. Eu discerno melhor as coisas. Eu escolho o melhor do que eu devo. Se você é filho de Deus, é monte. Neste lugar, esta noite, se você é filho de Deus, você é um monte. E ali é o lugar, sua vida, aonde Deus quer se manifestar. Amém? Amém. Lembre-se, quando eu falo de visão privilegiada, não estou falando de visão natural. Estou falando agora de visão de fé. Eu não enxergo mais como conto. Eu não enxergo mais como antigamente. Enxergo com os olhos de Deus, por fé. Amém? Amém. Segundo, o monte interfere nas chuvas, tornando as terras férteis. Assim funcionavam os montes da Palestina. Há duas características básicas das regiões montanhosas da Palestina. Primeiro, nesta região montanhosa,
Mediterrâneo, os montes eles interferiam no clima, facilitando assim muitas chuvas e, por consequência, geravam terras muito férteis, extremamente produtivas. O segundo aspecto dos montes aqui, nessa condição, é que eles eram inabaláveis. Diga inabalável. É evidente, não se abala. E essa era uma característica dos montes: estabilidade total. Qualquer que fosse o tempo ou a estação, qualquer que fosse a tempestade ou a tormenta, lá estava o monte do mesmo jeito, da mesma maneira, da mesma forma. Nada os alterava. Estavam lá sem sair do lugar, capazes de não se alterarem enquanto passam pela adversidade. Dá para entender ou há sentido quando Deus nos chama de monte, ou de Monte Sião especificamente. A grande questão é que quando eu sou um monte de Deus, quando Deus me chama de monte da palavra, significa que eu interfiro, eu mexo, eu altero o ambiente ao meu redor. Amém? Não importa quem, não importa onde, não importa nenhum momento, uma questão é certa: aonde o Filho de Deus está, alguma coisa acontece nesse ambiente. O que eu quero tentar dizer para você ao mesmo tempo é que, muito embora eu, como monte, interfira no ambiente onde eu estou, eu não sou interferido por aquilo que está à minha volta. Muito embora eu, como monte, interfira no ambiente que está no meu entorno, esse ambiente não interfere em mim, ou seja, na minha fé. Haja o que houver, continuo crendo em Deus. Você está aqui? Amém. A luta não altera a minha crença. A adversidade, ela não altera o quanto eu creio em Deus. Creio nisso. Por isso eu não tenho dúvidas de que onde eu coloco a minha mão, ali Deus move. Aonde eu coloco o meu pé, este lugar onde eu estou, ali Deus se manifesta. Aquilo que eu dirijo, ou a quem eu dirijo a minha palavra, Deus interfere. Você está aqui, igreja? Amém. Terceiro, Monte Sião é sagrado. A Bíblia fala que os montes eram associados a santuários, lugares de adoração. Havia um pensamento também judaico que dizia, ou se acreditava, que quanto mais alto o lugar para se ofertar, mais facilmente Deus receberia esta oferta. No Salmo capítulo 2, versículo 6, ele é chamado de um monte sagrado, mas ao mesmo tempo ele é um monte muito difícil de ser acessado. As pessoas que vinham da parte plana, da parte baixa, tinham dificuldades de acessar esse lugar. O que isso tem a ver conosco? Quando Deus em sua palavra diz que eu sou o monte da palavra, cada um de nós, meu amado, cada um de nós somos exclusivos, únicos e amados por Deus. Amém? Amém. E diz a Bíblia, e isso também é uma realidade até no mundo, acredite, cada ser humano é um lugar sagrado. Eu e você fomos criados para nos tornarmos habitação do Todo-Poderoso. O ser humano, ele é território sagrado. Mas em se tratando de quem serve a Deus, eu sou sagrado quando eu me dou conta de que não pertenço mais a este mundo, de que o ambiente desse mundo ele já não interfere mais em mim, e de quando eu faço questão de me tornar separado dele.
é quando eu digo que neste monte, minha vida, só Deus será elevado. Deixa eu te dizer algo. Muito embora quando nos reunimos num lugar como esse, nos ajuntamos, é muito bom quando temos a presença de Deus que desce em nosso meio. Mas sabe de uma coisa excelente? O lugar em que Deus mais deseja se manifestar é individualmente na sua vida e na minha. Amém? Deus me criou, te criou para sermos exclusivos dele. Eu me pergunto esta noite, como anda você, meu amado? Como anda você no monte de Sião? Porque nós abrimos a Bíblia e nós gostamos de ler e repetir, para que isso se torne uma realidade para nós. Os que ouviram o Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ah, como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. O quê? Não adianta repetir nem ficar fazendo força. Em primeiro lugar, eu tenho que me dar conta que essa estrutura humana, corpo físico e alma, são abaláveis. E que a estrutura que segura físico e alma é o meu espírito cheio de fé em Deus. Tem gente recitando e lendo, achando que, ou melhor, sem crer tanto em Deus, sem colocar tantas expectativas em Deus, duvidando de Deus e pedindo assim: pelo amor de Deus, Senhor, que eu confio no Senhor, que eu seja o que eu seja, que eu confie. Não, meu amado. Monte é aquele que já confia, é aquele que já crê no Senhor. O monte é chamado de sagrado porque não é qualquer coisa que o acessa. Monte é sagrado porque não é qualquer pessoa que o acessa. E é por isso que somos estrategicamente vistos por Deus do monte. Olhe para mim, por favor. Aos que pertencem a Deus e entendem que são monte de Sião, sua função é dificultar o acesso de qualquer coisa nele. Porque este lugar é sagrado. E quem deve habitá-lo, quem deve se mover nele com liberdade, é só Deus. Você está aqui? Amém. É assim que somos montes inabaláveis. Quarto aspecto do monte: o Monte Sião é o lugar da habitação de Deus. Diga: habitação de Deus. Enquanto Davi ali habitou, ele estabeleceu as estacas em Sião, e deu continuação às construções, a cidade cresceu muito, seus projetos seguiram. Mas Davi foi cuidadoso, extremamente cuidadoso, em não permitir que só as construções dos seus projetos humanos de cidade de Jerusalém crescessem. Ele fez questão de também construir a tenda da arca da presença de Deus. Davi sabia da necessidade que aquela cidade tinha de também manter a arca, significando a presença de Deus naquele lugar, e por isso ele construiu uma tenda. Sabe o que isso? Ou sabe qual a diferença que isso traz? É que aquele deixa de ser um simples monte, essa deixa de ser uma simples ou cidade qualquer.
Por quê? Porque ali, escute, de fato, Deus habitava e se manifestava. Aleluia. Não era uma mera cidade, não eram meras construções, não eram só projetos tocados. Davi tomou cuidado de também continuar vendo como é que Deus se movia naquela cidade. Infelizmente, cristãos que têm citado esse salmo, que tentaram reforçá-lo para si mesmo, repetidas vezes, e parece que muitos só o fazem com extrema aflição. Quando são atacados pela adversidade, quando são alcançados pelas lutas, aí então ele corre para o salmo: os que confiam no Senhor, sob o mundo do Senhor, Senhor, me ensina a confiar, Senhor, eu devo ser monte, pelo amor de Deus, Senhor, me dá essa condição. Quando foi que você planejou a sua vida, tocou as suas coisas, caminhou com os seus negócios, deu vida aos seus projetos? E quando foi que Deus começou a ficar de lado? Quando foi? Porque na hora do problema, na hora do desespero, na hora da dificuldade, nós vamos para o salmo e recitamos: Senhor, eu quero ser o monte da bola, pelo amor de Deus, me segura. Vem aqui agora, eu estou precisando. Deixar a presença de Deus em segundo plano enquanto você toca a tua vida é um risco muito alto. Muito alto. Você está aqui, irmão? Amém. Quanta gente planejando, objetivando: Senhor, abre as portas, é ali, irmãos. Olha aqui, Senhor, me dá Deus ali, abre a porta lá, faz ali, acolá e tal. Deus, olha só, Senhor, tanta coisa que eu tenho que resolver, Senhor, quanta coisa que tem que acontecer. Se só o Senhor vai me dar graça, mas eu sei que o Senhor vai dar graça. Deus vem, Deus vem, Deus vem, vem Deus. A pergunta é: qual é o tempo que você tem gasto com a presença de Deus? Tocamos sonhos, projetos, planos, fazemos as nossas estacas crescerem, criamos as nossas cidades, e Deus vai ficando em segundo, terceiro, quarto, quinto. Qual o plano? E aí, como diz a Bíblia, toda construção sempre vai ter reveses de tempestades. Vocês estão me ouvindo? Amém. É a Bíblia que diz. Toda construção sempre terá, inevitavelmente, as enchentes, as tempestades e as tormentas. Não se engane. Você está aqui? Amém. Não se engane. Colocar a presença de Deus de lado, meu querido, é um engano tão grande para a nossa vida. Segundo Samuel, capítulo 5, 6, 7, você vai ler com calma depois. Você vai ver o que acontece. Quanto tempo a arca, representando a presença de Deus, ficou na casa de Abinadab? Escuta, olha para mim. 20 anos.
Sabe o que aconteceu lá? Nada. Não aconteceu nada. A arca saiu da casa de Abinadab e foi para a casa de Obed-edom. E a arca esteve lá apenas 3 meses. E a Bíblia diz que Deus atuou de uma maneira tão poderosa, que ele foi tão abençoado, tão atingido, em apenas 3 meses. O que isso me incomoda? É que talvez parece que andamos tocando a nossa vida. Estamos fazendo e planejando e tocando os nossos projetos. E Deus anda ficando de fato em segundo plano. Orar agora? Não. Pois eu oro, Deus sabe, Deus conhece o coração. E essa é a desculpa esfarrapada que nós andamos dando para Deus. Deus me conhece, Ele sabe. E nós vamos abrir mão dessas coisas tão simples e que podem fazer toda a diferença. Ler a Bíblia, depois eu leio. Jejuar, o que é isso? Não é mais que jejuar. O que acontece com o Deodoro? Não tenho a menor ideia. O que acontece mesmo? Não cometa o erro de conduzir a tua vida, de conduzir os teus projetos, colocando Deus de lado. Olhe para a minha igreja. Não pense que quando você estiver lá na correria, você, ai Deus, pelo amor de Deus, Senhor, eu prometo que quando o Senhor me der as coisas mudarem. Com quem você pensa que está lidando? Olha para mim, por favor. Com Deus não tem chantagem. Porque antes de você abrir a tua boca para falar com Ele, Ele sabe exatamente qual o motivo com que você fala. Antes que Ele conheça as suas palavras, Ele já conheceu o motivo com que você fala. Portanto, eu quero te dar uma dica boa aqui hoje. Traga a presença de Deus para as suas construções. Urgente. Porque só com a presença dEle você poderá passar pelas circunstâncias adversas de maneira inabalável. Amém. Amém? Amém. Amém? Amém. Versículo 2: como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. Agora estamos falando aqui de outros montes ao redor do Monte Sião. Os montes ao redor de Sião eram em torno de 1 ou 2, ou até mesmo 3 em forma de corcovado, protegendo a cidade. Uma cidade, ela é mais resistente às dificuldades quando ela é previamente planejada. Nos dias de hoje nós chamamos isso de projeto urbanístico. E naquela época as cidades eram baseadas em vantagens geográficas, se eu posso assim dizer. Eles uniam proteção e ao mesmo tempo facilidade para plantar e colher perto de terras férteis. Ora, Davi, ao construir essa cidade, ele constrói com um olho de guerreiro, porque ele é um guerreiro, um conquistador. A cidade, ela é escolhida estrategicamente, de uma perspectiva de um homem de guerra. A cidade, ela é colocada no alto
para dificultar a oposição de inimigos. Agora, ainda assim, Davi sabia que por mais que ele fizesse uma escolha estrategicamente inteligente, por mais que ele já fosse vencedor, por mais que ele tivesse muitas experiências em guerra, por mais que ele fosse um grande conquistador, ele sabia que se ele quisesse ficar plenamente seguro, ele precisaria depender de Deus. Por mais que Sião fosse estrategicamente protegida por Davi, escute, só Deus poderia proteger Sião. Por quê? Pergunto eu. Nós cristãos, quando recebemos a bênção, o que mais queremos é Deus, aquilo que tanto buscamos. Quando o Senhor resolve nos responder ou nos atender, por que é que ao invés de nós mergulharmos no estado de total dependência, nós fazemos exatamente o contrário? Por quê? Por que é que ao invés de quando nós recebemos a bênção de Deus, quando estamos lá totalmente dependentes, humilhados, dizendo: Senhor, por favor, atende o teu servo, quando deveríamos estar totalmente dependentes dele, quando recebemos a bênção, nos afastamos? É o pior de tudo isso. Nós assumimos o lugar de Deus. Porque quando nós recebemos a bênção, nós saímos, distanciamos de Deus e falamos: olha, eu consegui, viu? Consegui, a vitória é minha, olha aqui, pode ver, né? Tudo acontecendo, as coisas estão andando, porque eu consegui. Quando foi Deus que deu. Eu já disse para você aqui há dias atrás, Davi falou e tentou viver assim. Em todo o tempo, Davi sempre tentou viver dependente de Deus. Querido, não confie em si mesmo. Não confie no seu pai se Deus não for o seu treinador. Porque é assim que muito cristão tem andado por aí hoje, né? Eu confio no meu pai, eu confio no meu Deus. Mesmo? Você está totalmente dependente dele? Não fica levantando sucesso no querido se Deus não é o reconhecido. Por mais que você seja um monte, escute, por mais que você seja um monte Sião, você, eu, nós precisamos do monte ao nosso redor. Deus. Amém? Amém? Os séculos dos ímpios não prevalecerá. Versículos de 3 a 5. E esse é a linha que me ressalta. O salmista aqui dá a entender que as pessoas olham para os outros, algumas pessoas que não têm Deus, e elas parecem prosperar, parecem estar se dando bem, parece que sem Deus elas caminham melhor do que nós que temos Deus. Pessoas que não conhecem a Deus, geralmente elas caminham confiando no seu próprio cetro, naquilo que eles têm como sua base de autoridade, seu próprio poder, sua própria inteligência, sua própria habilidade, seu próprio talento. É possível que a gente passe por algumas pessoas que não têm Deus e a gente se pergunta: puxa vida, como é que uma pessoa sem Deus pode crescer tanto desse jeito? E eu aqui servindo ao Senhor nesse estado. Pessoas que nós olhamos e falamos assim: puxa vida, essa pessoa, ela está crescendo, está ficando forte, e aparentemente é um monte para nós. O texto diz que não importa o tamanho do poder do ímpio, daquele que não tem Deus, por mais que eles consigam e cresçam sobre esta terra, existe algo que pesa contra a vida deles de maneira muito grave. Eles não
significa que na hora do desespero, na hora da perda, na hora em que a vida perdeu o sentido, não sabem para onde vai. Na hora que as tempestades vierem, serão abaladas em corpo, alma e espírito. Diferentes daqueles que servem a Deus. Para aqueles que servem ao Senhor, escute. Sempre, em todo tempo, precisamos saber de uma coisa. Eu sou um monte, inabalável na minha fé. Mas entenda uma coisa. Mesmo sendo um monte de Sião, Deus ainda pode te abalar. Você está aqui? Amém. Escute. Não saia por aí batendo no peito que você é um monte de Sião porque crê em Deus. Porque mesmo você e eu sendo montes, Deus, o Criador dos montes, pode te abalar e nos abalar. Amém? Amém? Abra sua Bíblia no livro de Salmo 132. Juntamente com o versículo 5, que é o último versículo do Salmo 125, quando ele diz: haja paz em Israel. Eu quero ler com você este salmo. Leia comigo a partir do versículo 13, que diz assim: o Senhor escolheu Sião com o desejo de fazê-la sua habitação. Este será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. Abençoarei este lugar com fartura, os seus pobres suprirei de pão, vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus fiéis a celebrarão com grande alegria. Ali farei renascer o poder de Davi, e farei brilhar a luz do meu ungido. Vestirei de vergonha os seus inimigos, mas nele brilhará a sua coroa. Em dias de grande oposição, em dias de grande adversidade, em dias de intensa tormenta, podemos desfrutar de algo que o mundo não pode. Chama-se paz. Vocês estão vendo? Amém. Paz. Haverá situações em nossa vida, escute, mesmo como cristãos, mesmo como filhos de Deus, em que o nosso corpo e a nossa alma serão extremamente abaladas. E nessa hora, o que vai nos restar, tão somente, chama-se fé em Deus. Só a fé em Deus, só o meu crer em Deus, é o que me sustenta e que é capaz de me trazer paz no meio da tormenta. Amém? Amém? Só a minha fé em Deus. Portanto, quando você lê os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre, lembre-se, o que está em jogo aqui é a sua, é a minha, é a nossa fé em Deus. E creia, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem, colaboram para o bem daqueles que que são chamados por Deus, que creem em Deus. O Senhor tem falado por esses dias sobre algumas realidades que estamos vivendo. Se você tem vivido dias de extrema dificuldade,
você me ouviu falar aqui nesse momento, pode parecer que você não deva ler a Bíblia, muito pelo contrário, leia a palavra de Deus, mas esteja totalmente livre, para que o Senhor traga essa revelação à tua vida. Quanto cansaço, quanta angústia, talvez quanta depressão, quanto medo, e quem sabe o desejo de desistir. A palavra de Deus para mim e para você esta noite: creia em Deus, e por mais que tudo ao seu redor se abaque, o Senhor te manterá firme, totalmente firme. Corpo sente, adoece com facilidade, a alma se fere com facilidade, mas o Espírito, enquanto crê no Senhor, pode gerar cura para a minha alma. Amém. Me capacita a vencer as tempestades. Curva a sua cabeça por um instante. Pai, esta noite nós cantamos e aqui reafirmamos por esta palavra ministrada. Seja a nossa proteção. E se for preciso, venha e nos abraça. Alcance-nos. Aqueles que esta noite estão passando por grandes tormentas, onde a alma está desanimada, o corpo está ressentindo, que mesmo a pouca fé que pode restar, ainda posta e crendo em Ti, fortaleça o Teu povo, o Teu Filho, esta noite neste lugar. Que na medida que o Teu povo ler a Tua palavra, Pai, ouvir a Tua voz, a fé seja literalmente restaurada, fortalecida, para superar as grandes tempestades. Vem, Espírito Santo, e ministra esta realidade sobre nós. Os que neste lugar têm vivido grandes dificuldades, que esta noite se deem conta, que esta noite se deem conta que a fé em Ti tem o poder de vencer. Cura a alma, restaura o físico,
bandeira.